Estamos de volta com o Hora da Saúde de hoje. Nesse segundo bloco, nós recebemos a visita, a participação do Dr. Paulo de Tarso Oliveira e Castro, ele que é infectologista do Hospital de Amor. Dr. Paulo de Tarso, seja bem-vindo, obrigada pela participação. Eu que agradeço por estar aqui e tentar esclarecer alguns tópicos aí relacionados à minha área. Sim, para a gente começar esse bloco, né? Eu queria que o senhor começasse falando por que é tão importante vacinar. As vacinas foram um dos grandes desenvolvimentos aí da medicina, uma das grandes evoluções, né? Graças à vacina e à vacinação em massa, nós conseguimos erradicar algumas doenças e conseguimos controlar a mortalidade por algumas doenças. Quer dizer, vacina salvam vidas. É uma justificativa muito fácil de se entender a importância. Com certeza, mas infelizmente existe um movimento contra as vacinas e isso tem atrapalhado muito no mundo como um todo, né? Esses movimentos que são contra a vacina porque diminui a cobertura vacinal. Como o senhor disse, estão crescendo no mundo. Isso. Aí diminuindo a cobertura vacinal, aqui no Brasil, por exemplo, no estado de São Paulo particularmente, quando a gente já não havia sarampo há muito tempo, nós voltamos a ter sarampo. Existe um risco alto de voltar a poliomielite e outras doenças, porque pós-pandemia a cobertura vacinal diminuiu bastante na América Latina e no mundo como um todo. Então existe uma preocupação grande da comunidade científica, porque nós poderemos voltar a ter outras doenças infecciosas que estavam super controladas. Não bastasse uma pandemia. Sim, então isso preocupa muito, né? Doutor Paulo, muita gente, né, é contra determinada atitude ou determinado procedimento, muitas vezes por falta de conhecimento, né? Por isso que é tão importante informar. Queria que o senhor falasse sobre qual o caminho de desenvolvimento de uma vacina até que ela chegue à população, para a gente já começar a falar mais da vacina desde a fonte. Sim, a vacina ela passa por uma série de etapas, né? A primeira coisa, nós temos vacinas contra doenças virais, uma série delas, e contra doenças bacterianas. A primeira fase da vacina é você isolar o agente infeccioso, ou, por exemplo, em algumas bactérias, você isola a toxina que causa a doença, né? A partir daí, você precisa reproduzir isso. Depois disso, você precisa encontrar qual estrutura da bactéria ou do vírus que vai promover a produção de anticorpos. Depois disso, você vai fazer os testes em animais, depois em humanos, até que você chegue no produto final. Tendo o produto final, você avalia a eficácia e a segurança da vacina em humanos, né? Para depois você disponibilizá-la para o uso na população em geral. É um longo caminho, desde o início do desenvolvimento até a chegada na população. Isso. E mesmo depois que você tem a vacina desenvolvida, que você tem a vacina aí mostrando que ela é eficaz e mostrando que ela é segura, é uma engenharia aí na produção que envolve alta tecnologia e precisa ser produzida constantemente, né? Então é um processo realmente que requer muita tecnologia para que nós consigamos produzir vacina em larga escala para vacinar a população do planeta inteiro, né? Doutor Paulo, existem tipos diferentes de vacina? Quais os tipos diferentes que existem? Felizmente, hoje existe uma série de tecnologias na produção de vacinas, né? A mais antiga delas é aquela que você pega o vírus, você inativa com substâncias, normalmente substâncias químicas, e esse vírus inativado, o global dele, é produzido e você injeta na pessoa ou no animal, né, porque os animais também são vacinados e eles precisam ser vacinados, você injeta e isso vai ocorrer a produção de anticorpos e vai imunizar aquela população, né, vai proteger aquela população daquela específica doença, né. Então isso com você pega só a parte de um vírus ou parte da bactéria, mas atualmente existem várias outras tecnologias, né. Você consegue pegar parte de um vírus e fazer com que ele pegue parte desse vírus, coloque num outro vírus que não causa doença em humano, e esse vírus vai induzir a produção de anticorpos para aquele vírus original, né? Existe uma tecnologia que você
usa o RNA mensageiro que a gente fala. Que agora com a Covid-19 ficou bem conhecido. Isso. Aí você injeta essa substância e ela é capaz de induzir a produção de um antígeno específico do vírus Covid-19, por exemplo, que vai induzir a imunidade na pessoa que recebe. Existe também, você consegue potencializar o efeito de algumas vacinas. Então você pega o vírus ou a bactéria ou parte deles e associa o que é chamado um adjuvante para aumentar a produção de anticorpos. Por isso que muitas vezes a vacina ela produz uma resposta imunológica, quer dizer, uma defesa maior do que a própria doença. Certo. Doutor Paulo, e como é elencada a eficácia dessa vacina? Então, aí é outro processo, Isso. A eficácia nós podemos avaliar numa série de pontos, né? Existe a eficácia que nós analisamos, que é proteger você de pegar a doença ou o vírus ou a bactéria. Certo. Esse é um tipo de eficácia que é analisado, quer dizer, ela impede que você adquira o vírus ou a bactéria. Um exemplo. Por exemplo, hoje existe vacina aí contra uma bactéria que chama pneumococo, né? Tem vacina com adjuvante que ela protege, inclusive, as nossas barreiras mucosas de que a bactéria penetre essas mucosas. Então, ela evita que a bactéria entre em contato com, vamos dizer, que ela penetre o organismo e cause infecção. Por exemplo, a vacina da poliomielite, ela impede que nós adquiramos o vírus e a doença, né? Então, ela impede. Agora, uma outra maneira de você verificar a eficácia de uma vacina é ela diminuir a gravidade da doença e ela diminuir a mortalidade da doença, que é o que está acontecendo com a Covid. A Covid ela tem uma eficácia, vamos dizer, média para evitar você de adquirir o vírus. Quer dizer, você pode adquirir o vírus, você pode transmitir o vírus, mas ela é muito eficaz para prevenir doença grave. Quer dizer, as pessoas vacinadas têm um risco muito menor de precisar de hospitalização, internação e UTI e, consequentemente, vai salvar vidas, vai prevenir o óbito. Quer dizer, eu posso ter a doença, mas não vai ser de uma forma tão séria, tão grave. Isso, você vai evitar a internação e vai evitar, consequentemente, o óbito, né? Porque causa uma doença menos grave. Entretanto, a pessoa pode adquirir e transmitir o vírus para outras pessoas. Isso é importante ressaltar. Aí não também diminui a circulação do vírus, mas diminui a gravidade. Por que algumas vacinas causam efeitos colaterais? Até o caso da vacina contra a Covid. Sim, obviamente que qualquer medicamento ou vacina, qualquer área que a gente for discutir, existe a possibilidade de evento adverso. O que é evento adverso? Você tem uma reação inesperada, né? A maior parte das reações são esperadas e estão descritos na bula, porque são as mesmas que quando você faz os testes, durante o preparo, aí, os ensaios clínicos, que você vai ter aí, elencar quais são os eventos adversos que ela pode apresentar. Eventualmente, né, pode apresentar algum evento adverso que não está descrito em bula, mas precisa ser descrito. Porque existe uma interação, vamos dizer assim, daquela vacina, daquele produto, com o organismo, e o organismo pode reagir de uma maneira diferente, a variar aí de um para o outro. Doutor Paulo, aproveitando que nós estamos nesse momento de esclarecer dúvidas sobre vacinas, muita gente ficou contra essa vacina que usa o RNA, dizendo que provocaria alterações no DNA. Isso é verdade? Não, isso é um mito, isso é uma fake news que nós precisamos combater, né? Nenhuma vacina tem a capacidade de alterar o nosso DNA. Né? Isso não ocorre, nem essa do RNA, nem a vacina que usa um vetor viral, nenhuma delas vai alterar o nosso DNA, vai alterar a nossa genética e vai favorecer o desenvolvimento de alguma outra doença. Isso precisa ficar bem claro, né? Então, para você ter uma ideia, aqui no Hospital de Amor de Barretos, houve uma grande procura, assim, a maioria dos profissionais da saúde, a maioria dos médicos, todos querendo a vacina. São profissionais que têm um conhecimento menor. Ninguém se negou a receber a vacina, seja da vacina da AstraZeneca, que é da Fiocruz, ou a vacina da Coronavac, que é do Instituto Butantan.
Ambas são seguras. Sim, com certeza. Doutor Paulo, falamos sobre fake news, né? Acredito que as fake news ajudam também a aumentar esse movimento das pessoas contra as vacinas. Eu queria que a gente falasse mais sobre isso. Eu queria que o senhor falasse sobre o impacto dessa desconfiança, desses movimentos contra a vacina para a saúde pública no país e hoje no mundo, né? Sim, infelizmente, isso já é uma coisa bem antiga que acontece em relação às vacinas, né? Em relação às fake news e a teoria da conspiração, né? Que você vai injetar a vacina para alterar o DNA, que você vai injetar a vacina para eliminar determinada parte da população, né? E isso atrapalha muito, porque com isso cria uma certa desconfiança na população e a partir daí, infelizmente, diminui a cobertura vacinal e acaba ocorrendo aquilo que nós tememos bastante, que é a reemergência, né? Que é o ressurgimento de doenças infecciosas aí, potencialmente graves e fatais, né? Então a gente precisa lembrar disso. Por exemplo, algumas doenças que eram consideradas benignas, que eram as doenças da infância, elas são potencialmente fatais. Hoje nós sabemos disso, e antigamente não. Por exemplo, catapora, cachumba, né? A meningite bacteriana, que pode ser catastrófica, a gente pode ter epidemias, como foi a epidemia da década de 70, que matou milhões de pessoas jovens, né, no Brasil, né? Então, infelizmente, essas campanhas acabam proporcionando o aparecimento de epidemias. E na opinião do senhor, por que as pessoas ainda são contra a vacina, doutor Paulo? Então, é muito difícil da gente tentar chegar... Existem pessoas que são, né, melhor dizendo. Então, existem pessoas que dizem o seguinte: eu nunca vacinei e não fiquei doente. Eu nunca vacinei, meu filho nunca foi vacinado e nunca ficou doente. Meu filho não tomou vacina de sarampo, de cachumba. Por que que ele não tomou? Porque existe uma imunidade de rebanho. Porque os 90% que vacinaram, das mães que levaram seus filhos para vacinar, estão protegendo esse pai e essa mãe irresponsável. Porque o vírus ou aquela doença determinada, vírus ou bactéria, não está circulando naquela população. Por quê? Porque existem pessoas imunes. O vírus e a bactéria não vai conseguir vacinar, né? Então é um grau de desinformação tamanha que coloca em risco a saúde pública, vamos dizer, do mundo todo. A gente pode dizer que vacinar é sinônimo de responsabilidade? Concordo que pode-se dizer que é sinônimo de responsabilidade e de empatia, de você estar protegendo não só você, como proteger a população como um todo e todos que convivem com você. Esse é o Hora da Saúde. Nós estamos conversando com o infectologista do Hospital de Amor, Dr. Paulo de Tarso de Oliveira e Castro. A gente vai para um rápido intervalo, você continua com a gente. Daqui a pouquinho nós voltamos falando sobre a importância das vacinas. Não saia daí!